presidente do TSE, o Cássio Nunes Marques, ele pediu vista de 2 processos movidos pela Federação Brasil da Esperança, essa que é formada pelo PT, PCdoB e o PV, que solicita a derrubada de postes do Flávio Bolsonaro e de Marcelo Queiroga, ex-ministro e agora candidato do PL ao Senado pela Paraíba. A representação envolve uma publicação que liga o PT ao crime organizado. O relator de ambas as representações, o ministro André Mendonça, havia negado liminar para determinar a exclusão dos postes. A ministra Estela Aranha e os ministros Dias Toffoli, Antônio Carlos Ferreira, Ricardo Vilas Boas Cueva e Floriano de Azevedo Marques divergiram e votaram para a remoção das publicações e determinação para que Flávio Bolsonaro se abstenha de republicar ou difundir novamente esse conteúdo. Os magistrados votaram no mesmo sentido no caso envolvendo Marcelo Queiroga, aliado do Flávio. O pedido de vista de Cássio interrompeu o julgamento. Então, e aí 2 votos, dele e do André Mendonça. O André Mendonça tem um livrinho do fim dos anos 80, início dos 90, fez muito sucesso nas esquerdas alternas, chama Porcos com Asas. Diogo Rivera e Lídia Radic, que tinha um professor ultraliberal e tal, e aí o menino fala, o Rocco, que é a personagem, diz assim, nada que a gente diga para ele faz cara de espanto. Se a gente sair e falar assim, olha, encontrei hoje com um rinoceronte, transei com um rinoceronte, ele vai falar assim, isso é normal. Então, eu não vi nada que o PL faça e que o Flávio faça que o André Mendonça não ache normal. Espero que o Flávio não chegue uma hora e diga assim, precisamos todos transar com rinocerontes. E o outro diga, é normal. É tudo normal. Né? E aí tem o Cássio Nunes Marques, que também acha muita coisa normal. Né? E você vê, uma decisão que já tem 5 votos contrários, ele pede vista. Por quê? Para mudar? Ele não vai mudar o resultado. Ele só posterga o efeito. Né? Mas, Rafael, tudo normal. O Caiado, ele afirmou na quarta que a PEC que acaba com a escala 6x1 tem um viés eleitoreiro. Ele não respondeu de forma objetiva se ele é a favor ou se ele é contra a medida. Ele foi questionado a respeito desse tema por jornalistas e disse que essa pauta não seria dele e que, por não ser congressista e não ter poder de voto, não pode influenciar ou decidir sobre a matéria. Ele deu as declarações durante um evento na Confederação Nacional dos Transportes. Segundo o ex-governador de Goiás, o projeto que trata do fim da escala 6x1, ele tem um objetivo simplesmente populista, eleitoreiro, de voto. E ainda falou assim, neste momento, vários parlamentares vão analisar a condição dele hoje também de sobrevivência, sendo que o Lula simplesmente disse, olha, tome agora que o filho é teu. E, veja só, é isso que... Eu não acho que o fim da escala 6x1 será o apocalipse. Né? Se eu tivesse vivido no tempo da escravidão, não estou comparando, só estou dizendo sobre a evolução do mercado de trabalho e da questão da liberdade e dos direitos fundamentais. No período da escravidão também nós já... Mas a escravidão vai acabar, o mundo vai acabar, vai ter um horário de trabalho agora, vamos ter um limite para o horário de trabalho, o mundo vai acabar. Vai ter o domingo remunerado, o mundo vai acabar. Vai ter 6x1, o mundo vai acabar. Bom, o mundo vive acabando a cada vez que se tenta. Mas eu também compreendo que as pessoas possam dizer, não, eu acho que isso é tecnicamente muito ruim, porque vai... Diga. Não, mas aí, não vou entrar nessa, porque senão eu ajudo. Nem é porque o Caiado acha que vai ganhar, e ele vai falar contra 6x1, porque falando contra 6x1, ele pode perder voto. É porque, evidentemente, à medida que eles ataquem a 6x1, isso dá ao Lula o discurso da 6x1. E eles têm receio, porque isso caiu no gosto popular. Né? O Rafa mesmo amanhã vai folgar. Eu sou contra. Entende? Sou contra. Depois eu vou falar com o patrão. Vou falar, vamos parar com isso. Chega de liberalidade. O que é? Eu que sou idoso vou estar aqui, por que o Rafa vai folgar? Né? Então... É rapidinho, cara, é coisa rápida. Ai, que eu sou muito carente. O cara...
que o cara não vai e fala que é contra? Uai, diz sou contra. Mas não fala, né? E aí tem uma outra coisa dele que também é do balacobaco, já que estamos falando do Caiadão, né? Quer ver? Ele tem uma fórmula mágica para resolver os problemas. Vai. Ele falou o seguinte, o Ronaldo Caiado, que se ele for eleito presidente, uma das primeiras medidas que ele vai tomar é enviar para o Congresso uma PEC para limitar o crescimento das despesas públicas. Durante esse evento em Brasília, o candidato do PSD fez menção à regra do seu programa de governo que prevê limitar o crescimento dos gastos, a ampliação do produto interno bruto do país. Ele afirmou o seguinte: assumindo o poder, eu aprovarei uma emenda constitucional para dizer que as despesas não vão crescer no valor do PIB. Isso vai ficar por escrito, no máximo de 50% ou podendo ser 40% de crescimento. Meu silêncio eloquente. Eu tenho um lado secreto, viu, Rafinha? Todo mundo tem, né? Mas eu tenho um. Eu fui monitor de física, química e matemática. Você sabe que eu ia fazer geologia, né? Aí na última hora, que eu estava envolvido com política e tal, fui lá preencher o manual e escolhi jornalismo. Isso é fantástico, porque isso quer dizer assim, num raciocínio muito simples. Então, olha lá, o PIB cresce 2, aí a despesa vai crescer só 1. Como nós temos despesas que são inamovíveis, fixas, e que inclusive com prescrição constitucional, significa que elas não vão, e ele está falando que é o crescimento geral da despesa que vai ser metade do PIB. Significa que elas continuarão a ter a sua pressão autônoma por crescimento. Havendo isso que ele fala, essas despesas obrigatórias cada vez ocuparão um volume maior dos recursos disponíveis, diminuindo, portanto, os investimentos e até as despesas discricionárias. Quando a vida venha, é um pensamento de jirico. Outro dia alguém me perguntou o que é jirico mesmo. É sinônimo de jegue, que é um bicho inteligente, que inclusive está correndo risco no Brasil, né? Precisamos proteger os nossos jegues. Estou dizendo aqueles, os de verdade, né? É muito impressionante. Se a economia crescer 0,6, a gente põe de despesa só 0,3, isso significa que estará crescendo pouco, e considerando que despesa também tem um aspecto da despesa que é investimento, é um caminho para o buraco, mas é um caminho para o buraco, mas com rigor, tá? Com rigor. É o que eu chamo, um problema que a direita anda no Brasil, faz o seguinte, fala qualquer coisa, e a gente vai se virando aí, né? Desde que a gente reaja ao Lula, a gente pode falar qualquer coisa.